Não vou negar que deu muita sensação de vergonha alheia quando eu vi o pessoal, todo mundo de rosa, indo assistir o filme da Barbie e depois sendo cancelado junto com a Barbie no próprio filme. Afinal de contas, eles estavam representando ali a Barbie estereotipada. Mulheres, entendam uma coisa. Vocês nunca vão ficar longe do controle do patriarcado. Isso é um fato inexorável na história da humanidade. Agora, se vocês quiserem 5 minutos para ir lá fora, chorar no meio-fio e depois voltar, fiquem à vontade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então eu resolvi passar pelo suplício de assistir o filme da Barbie, porque eu queria fazer uma crítica fundamentada. Eu não queria me pautar apenas por aquilo que eu estava ouvindo falar do filme, embora já tivesse uma boa ideia, tanto pelas críticas positivas quanto pelas críticas negativas do filme, daquilo que estava por vir. E de fato, olha, não me surpreendeu muito. É propaganda feminista explícita, no nível mesmo agite próprio ali da União Soviética. É uma coisa absurda. Quem esperava algo mais sutil vai se surpreender com algo completamente explícito. Então é por isso que a Lacrolândia está em polvorosa, e é claro, aquelas pessoas que ainda têm algum bom senso e entendem nesse discurso feminista, principalmente da terceira onda, algo absolutamente imbecil e radical, estão criticando o filme, porque o filme é pura propaganda de feminismo de terceira onda. Agora, é claro, teve crítica à maternidade? Com certeza, meu filho. A primeira cena é uma crítica explícita à maternidade, porque as bonecas de antigamente incentivavam as meninas apenas a quererem ser boas donas de casa e boas mães, a brincar de casinha, como se ser dona de casa e ser mãe fosse algo vergonhoso para as mulheres. Mas é claro, para as feministas desde sempre foi algo muito vergonhoso, né? Algo muito vexatório. Tem ali defesa da ideologia de gênero, né, que os identitários chamam de identidade, a ideologia mesmo, explicitamente. Aliás, uma das mensagens principais do filme é uma mensagem que é utilizada dentro de um contexto da ideologia de gênero. Você pode ser o que você quiser. Não é usado no sentido filosófico, é usado no sentido da ideologia de gênero mesmo. Isso fica muito claro, por exemplo, naquela cena na qual a Barbie e o Ken vão ao mundo real, e quando a Barbie, então, vai ser assediada pelos operários que viviam no patriarcado opressor, ela diz o seguinte: olha, nós não temos genitália. Ela fala isso tanto a respeito dela quanto a respeito do Ken. Então isso é uma nítida mensagem para quem tem inteligência e reconhece no cinema realmente algo que hoje é instrumento de propaganda ideológica. Nitidamente você percebe isso, porque aquilo ali não é um filme nem para criança e nem um filme para quem realmente gosta da história da boneca Barbie, via os desenhos que sempre passou na televisão. Aquilo ali é uma espécie de propaganda feminista radical, pautada e se utilizando a Barbie como instrumento, só isso. Então é basicamente isso. Então vai ter propaganda contra a maternidade, como eu falei, em defesa da ideologia de gênero, né? Você pode ser o que você quiser, nós não temos genitália. Isso é identidade de gênero, né? O sexo não te define, mas assim a sua vontade, a sua genitália não quer dizer absolutamente nada. E outros delírios, né? Vai ter ali também uma crítica, por incrível que pareça, das feministas atuais às feministas da primeira onda. E aí é que o pessoal que foi de rosa pro cinema foi cancelado junto com a Barbie, porque a Barbie se denomina de Barbie estereotipada, né? E a Barbie estereotipada nada mais é, então, do que o verdadeiro clichê da feminista de primeira onda, que queria, ao invés de rejeitar o patriarcado como as feministas de terceira onda, elas queriam, na verdade, se aproveitar dos benefícios que o patriarcado supostamente oferecia só para os homens. Então elas eram menos, né, descerebradas que as feministas de terceira onda. Então tem aquela cena lá onde a Barbie, toda vestida de rosa, vai até aquela adolescente que brincava com a boneca Barbie junto com a mãe, né? O filme tem um pouco a ver essa questão, tá ali um pouco na trama. E a adolescente, que é uma típica adolescente da geração Z, né, mimimi, enfim, chega a chamar a Barbie de fascista. E a Barbie fica toda ofendida, porque a Barbie teria, com a sua questão de ideais de beleza feminino, teria atrasado o feminismo em pelo menos uns 50 anos. Então, essa crítica aí que as feministas atuais fazem às feministas antigas, porque, como eu falei, as feministas antigas ainda tinham um pouco de cérebro, elas sabiam, por exemplo, que elas eram mulheres, independente de qualquer coisa, não tinha essa coisa de menine. E elas sabiam muito bem também que elas poderiam ali
aproveitar a questão da sua beleza, da sua feminilidade, sem que isso fosse atribuído a um fruto do patriarcado opressor. Então é óbvio que feministas de terceira onda, por serem descerebradas, vão defender o quê? Que as mulheres sejam cada vez mais feias, mais largadas, porque isso é quebrar com os paradigmas do patriarcado opressor. É por isso que você tá vendo aí um monte de mulher agora com sovaco cabeludo, com cabelo pintado de uma forma tosca, mulher que já não se cuida mais, mulher que até tem prazer em se tornar uma obesa, porque não, afinal de contas isso é quebrar com os paradigmas do patriarcado, é se empoderar, ou seja, se empoderar agora se tornou sinônimo de se tornar uma mulher feia, uma mulher, enfim, horrenda, porque isso é empoderamento. E a Barbie, querendo ou não, como eu falei, ainda é aquele símbolo de beleza, de estética feminina que qualquer pessoa de bom senso sabe que realmente uma mulher bonita, uma mulher feminina é algo agradável, isso não tem nada a ver com patriarcado. Mas enfim, senhores, agora é claro que, como não poderia deixar de ser, a principal crítica do filme é contra, sim, o patriarcado. Isso fica muito óbvio. E é feito de uma forma explícita, de uma forma direta, não tem como negar isso. Então, o filme diz basicamente que existia lá a Barbilândia, que na verdade é a Lacrolândia, ali numa mistura de Lacrolândia com uma ilha de Lesbos, onde as mulheres ou o matriarcado dominavam a sociedade, conduziam a sociedade. Então todos os cargos principais eram ocupados por mulheres e os homens eram meros coadjuvantes ali naquela sociedade dominada pelas Barbies, até que o Ken vai para o mundo dos humanos e percebe que o patriarcado é que controlava o mundo dos seres humanos, e quando ele volta para Barbiland, então ele quer implementar o patriarcado e transformar a Barbilândia em Kenlândia. É um filme que mais ou menos vai na mesma esteira dos filmes modernos agora, né, da Lacrolândia, rebaixa a masculinidade, torna o homem um ser ridículo, um ser patético, um ser completamente dispensável. Essa mensagem fica muito clara no filme o tempo inteiro. O Ken consegue ser mais ridículo ainda do que a Barbie. Mas num dado momento, então, as Barbies decidem restaurar o matriarcado porque, enfim, queriam retomar o poder. E aí elas usam uma estratégia, e esse foi um ponto muito interessante do filme que eu percebi, que, cara, nitidamente o cinema é uma indústria de propagação de ideologias e de ideias, ao mesmo tempo em que diz como as elites que controlam os estados, enfim, que controlam a política e a economia, atuam. Qual que é a estratégia que as Barbies utilizam para retomar a Kenlândia e transformar na Barbilândia? Elas chegam à seguinte conclusão: vamos colocar os Kens uns contra os outros. Vamos criar uma guerra entre os Kens, e aí nós, Barbies, vamos lá e votamos a nossa Constituição e reestabelecemos a Barbilândia. Então você veja o nível de delírio utópico dessa mentalidade feminista do matriarcado e abaixo o patriarcado. Mesmo o filme, ele se refuta nesse ponto, porque quando a Barbilândia é restaurada, se os Kens quisessem novamente impor a Kenlândia e o patriarcado, eles teriam feito. A sorte das Barbies, o que que é? É que os Kens eram homens em desconstrução. Aquela cena no qual o Ken tá chorando lá na cama porque ele não aguentava mais ter que liderar a sociedade, porque era algo muito pesado. E a Barbie vai consolá-lo e ele diz: não, fique tranquila, eu sou um homem liberal, quando na verdade o que deveria ter sido dito ali é o seguinte: eu sou um homem em desconstrução. Eu sei que chorar não tem problema, mostrar a minha fraqueza, porque é exatamente isso, meu amigo, que o Estado quer e as elites que controlam. Então eles têm se valido, inclusive, do cinema agora, usando uma boneca, que foi ali uma coisa importante para muitas mulheres atuais e muitas crianças de hoje em dia, que sempre passou um ar ali de feminilidade, apesar de ser, sim, um símbolo do feminismo já da primeira onda, né? Por isso que tinha Barbie advogada, Barbie engenheira, Barbie médica, porque as bonecas tradicionais só incentivavam as meninas a quererem ser donas de casa e a maternidade. Então a Barbie é, sim, um ícone ali do feminismo de primeira onda, mas que é massacrado pelas feministas de terceira onda. Então, ali, o matriarcado foi restaurado porque os homens eram homens em desconstrução. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso é um puro delírio, mulheres. Acordem. Se vocês forem acreditar nesse tipo de mensagem idiota que é passada por um filme desse, vocês vão estar em apuros. Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu disse, inclusive, na introdução do nosso vídeo. Vocês nunca estarão livres do patriarcado. Na presente era, meu amigo, pós-queda, período no qual o homem se colocou contra a natureza, colocou-se contra o próximo e colocou-se contra si mesmo, como diz lá o Francis Schaeffer, no pós-queda não existe sociedade viável fora do patriarcado. Podem chorar, podem espernear, não existe nenhum registro de uma sociedade matriarcal que tenha sido minimamente viável.
aquela conversinha lá do Engels, né, naquele livro dele da origem da propriedade privada, da família, do Estado, etc. Aquilo é conversa para boi dormir. Só gente muito idiota ou a Barbie vai acreditar naquele tipo de coisa ali. A realidade é que o patriarcado é a única situação viável. Agora, o que a gente tem hoje é o seguinte, você tem o patriarcado tradicional morrendo e você tem o patriarcado do Estado surgindo com força total. Esse sim é o patriarcado opressor. Vai perguntar se um Estado forte é uma coisa boa lá na China, em Cuba, na Coreia do Norte. Pergunta se foi uma coisa boa lá na União Soviética, se foi ali uma coisa boa na Alemanha e na Itália, da década de 30 do século passado. Vai lá e pergunta se é um patriarcado bacana, mas vocês estão sendo utilizados como instrumento, como massa de manobra por essas elites que controlam o Estado e estão agora se utilizando, inclusive, do cinema, da arte, da cultura, como já vem fazendo há um bom tempo. E aí deve ter tido um bando de adolescentes ali, né, desavisados, que foram assistir o filme, achando que seria algo mais ou menos como foi Super Mario, que aí sim foi fiel ao jogo. Eu fui assistir Super Mario, sem lacração, sem nada, e chegaram lá, se surpreenderam com o quê? Com um filme que não tem nada a ver com a história da própria boneca. Eles reconstruíram a história da Barbie e lançaram ali aquele tanto de ideologia feminista, de forma clichê, mas com certeza teve um bando de adolescente que recebeu aquela mensagem, e um bando de mulher adulta também, né, se identificando realmente. Temos que lutar contra o patriarcado e instaurar o matriarcado. Enfim, vocês nunca vão fugir do patriarcado. Agora vocês vão ter que optar entre o patriarcado, que pode ser um patriarcado saudável, principalmente se for um patriarcado bíblico, se for o patriarcado messiânico, do qual eu já comecei a falar aqui nesse canal. Então é o seguinte, vocês vão decidir se vocês vão querer isso, ou se vocês vão querer um patriarcado estatal, que vai explorar, vai oprimir do mesmo jeito, mas vocês sequer vão ter os homens ao seu lado agora, porque vocês, por ouvirem Barbies e diretoras e roteiristas de filmes como a Barbie, tem feito com que os homens tomem cada vez mais aversão e cada vez mais repulsa por vocês, por conta desse seu comportamento barbilesco. Então, se vocês acham que a Barbilândia algum dia vai acontecer, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês vão ter que viver numa Kenlândia, seja numa Kenlândia dominada por homens fracos e que são muito mais perigosos do que os homens fortes, como diz lá o Jordan Peterson, né? Se você acha que um homem forte é perigoso, espere até você ver o que um homem fraco pode fazer. É o Ken lá do filme, né? Aquele estereótipo ridículo de masculinidade. Ou se vocês, então, vão querer um patriarcado estatal, que é muito mais totalitário e é muito mais opressor. E saibam de uma coisa, nós estamos caminhando para isso aqui no Brasil. Mas isso, enfim, é assunto para outros vídeos. Como eu sempre digo aqui no canal, lembre-se de uma coisa, senhoras, senhoritas e homens também que amaram o filme da Barbie. O movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.